Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso na palavra de Deus, Salmo 25, o verso 4. Assim está escrito: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Este foi um pedido do salmista Davi diante do Senhor, entendendo que é preciso saber quais são os caminhos que o Senhor prepara para o seu povo. E uma coisa interessante é que nós muitas das vezes nos habituamos, visto que o Senhor, em determinada situação, nos conduziu por um caminho, somos levados a pensar que todas as vezes Ele vai nos levar por aquele mesmo caminho. Porém, os propósitos de Deus para a nossa vida, eles são variados. O Senhor sabe como operar, como conduzir. Ele é aquele que cria caminhos para aqueles que se dispõem a servi-lo. Portanto, cada passo da nossa caminhada, nós precisamos nos voltar para o Senhor e pedir a Ele que nos ensine o seu caminho, que nos mostre o caminho por onde devemos prosseguir. Porque os caminhos de Deus são assim, Ele sabe como conduzir a cada um de nós. Ele não vai nos conduzir a todos por um único caminho. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Ele é o único caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, e não um caminho. Agora, os caminhos de Deus para a realização da sua obra, Ele cria estes caminhos para cada um de nós de acordo com o propósito e a obra que Ele tem estabelecido para a nossa vida. Então, nós precisamos conhecer este caminho. E a súplica do salmista não é sem razão. Ele diz, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Por quê? Porque a própria Escritura afirma que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, se a escolha ficar por nossa conta, nós podemos escolher trilhar por caminhos que pensamos ser bons e que, na verdade, pode nos levar a dificuldades. Então, o melhor a fazer para não errar, para não sofrer, para não ter percas ou prejuízos, o melhor a fazer é achegar-se à presença de Deus e suplicar a Ele. Uma vez que nós estamos nas mãos dele, Ele nos escolheu, nos capacitou, nos preparou, colocou algo diante de nós para fazermos, então Ele sabe como é que nós devemos caminhar e qual será o caminho por onde Ele vai nos conduzir. Então, às vezes nós somos levados pelo caminho do vale, do deserto, das lágrimas. Outras vezes somos levados pelas montanhas, pelas nuvens. O certo é que Deus tem os seus caminhos para levar a cada um de nós, e a direção de Deus para a nossa vida, ela é certa, ela é segura. Por isso que nós precisamos aprender. Só que para aprender os caminhos de Deus e saber, nós precisamos, em primeiro lugar, estarmos ligados a Deus, comprometido com Ele, com a lealdade, a fidelidade e o temor. Nesta condição, é fácil, na comunhão com Deus, de clamarmos a Ele e Ele enviar-nos a resposta. Deus abençoe o irmão Mário Bento e nos enviar a resposta. Foi isso que Davi fez. E olha que Davi tinha várias experiências com Deus, mas nunca as experiências se repetiam. Então, cada experiência era uma nova experiência que ele estava tendo com Deus, ele estava aprendendo com o Senhor.
E aqui ele chega e diz, faze-me saber os teus caminhos. Olha, para uma pessoa chegar à condição em que Davi chegou, de entender a direção de Deus para a sua vida, que caminho ele seguir, olhando unicamente o balançar de uma folha na árvore, veja qual era o nível de comunhão que ele tinha com Deus. E mesmo assim, aqui neste verso ele diz, faze-me saber os teus caminhos. Não era toda vez que tivesse alguma coisa para fazer, não, vou olhar para a árvore, vou olhar para aquela mesma folhinha que balançou naquele dia e Deus vai me falar ali. Não, aquilo foi aquela vez. As outras vezes foram de outras formas. Mesmo porque aquela folhinha que balançou naquela árvore, quando chegou o tempo dela, ela secou e caiu. Então, se Davi fosse procurar lá, não ia encontrar aquela folha novamente. E como é que ele ia se dirigir agora? Mas aqui ele dá-nos um ensinamento. Nós não podemos nos confiar na nossa própria sabedoria humana, porque ela é tendenciosa e ela é terrena. Então, ela não cogita as coisas de Deus. É preciso aprendermos como salmista. Qualquer que seja a situação que enfrentar a nossa vida, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Senhor, eu preciso conhecer o teu caminho. Eu preciso saber por onde o Senhor quer que eu ande. O salmista disse aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quantas vezes em fazer o querer e a vontade de Deus, nós somos levados a andar por caminhos de sombra da morte. Mas a morte não tem nem a possibilidade de se aproximar de nós, porque Deus vai conosco. Ele diz, porque tu estás comigo. Então, quando nós procuramos saber qual é o caminho de Deus e andar por ele, o Senhor Deus vai conosco. Ele não nos deixa ir sozinho. Ele tem prazer. Eu irei contigo. Veja no Salmo 32 o que é que o Senhor diz aqui. Salmo 32. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos de Deus vão junto. Quer dizer, o Senhor vai nos instruir, ele vai nos ensinar o caminho que devemos seguir e ele vai nos acompanhar com os seus olhos. Os olhos poderosos de Deus nos acompanham a todo instante e a todo lugar. Então o salmista disse aqui, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Deus abençoe, irmão Daniel Amaro. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Que bom quando nós podemos ter esta disponibilidade e entender as nossas limitações e saber que, como estamos nas mãos de Deus, guiados e dirigidos por Ele, todo o nosso direcionamento deve vir da parte de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos buscar. Não é algo que cai assim automático, não. Nós precisamos nos colocar na posição e dizer, Senhor, estou pronto, estou aqui, mas faze-me saber, Senhor, o teu caminho. Eu preciso saber, Senhor, o caminho para não errar. Eu sempre tenho citado Isaías 30, profeta Isaías capítulo 30, parece que o verso 21, isto mesmo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, a palavra do que está por detrás de ti, acompanhando, dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, feliz foi o salmista de pedir a Deus que lhe ensinasse, que lhe fizesse saber o caminho por onde ele deveria andar. Quando Moisés recebeu de Deus o encargo e a responsabilidade de conduzir o povo de Israel pela travessia no deserto para chegar
a terra prometida, chegou uma situação em que Davi pediu a Deus que lhe mostrasse o caminho. Aqui em Êxodo, capítulo 33, o versículo 13 diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, aos olhos do Senhor, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. O Senhor encarregou Moisés de conduzir o povo. Moisés estava ali na posição, mas ele disse: Senhor, eu preciso saber o teu caminho. Ensina-me o teu caminho, porque eu preciso conduzir este povo no teu caminho. E Davi, a mesma coisa, pedindo a Deus aqui. E ele vai além, ele diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Então, não somente os caminhos, mas também as veredas do Senhor, o salmista Davi queria aprender, queria saber. No Salmo 23, ele deixou registrado assim: verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então aqui ele pede o seguinte: ensina-me as tuas veredas. Faz saber o caminho e ensina as veredas, por onde eu devo caminhar, como eu devo caminhar, que ponto eu preciso chegar. Tudo isto Deus sabe, está diante dele. Nós não sabemos. Quando ele nos coloca no caminho e pede para andar, nós vamos andando. Só quem sabe onde é que nós vamos chegar e quando é o Senhor. Nós não podemos precisar: olha, em tal tempo eu termino a obra, em tal tempo eu chego em tal lugar. Não. A obra de Deus não é assim. Ele nos mostra o caminho, nos manda caminhar, nos dá uma obra para fazer e ele vai nos acompanhando com o seu olhar. E nós vamos trabalhando. Só Deus sabe quando nós vamos completar. Então, por isso que o salmista tinha esta felicidade, esse contato que ele tinha, esta comunhão com Deus. Se procurar os salmos que foram escritos por Davi, nós vamos encontrar várias particularidades na vida de Davi. Mas em todas elas, nós vamos encontrar que ele era alguém dedicado, temente, leal a Deus e que estava sempre próximo na comunhão com o Senhor. Então, era isso que dava a ele fundamentos para que ele mantivesse uma vida alinhada com a vontade de Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. Ele tinha uma vida alinhada com a vontade de Deus. Por isso ele disse: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Como eu disse, caminhos. Caminho para chegar a Deus é só um, que é Jesus. Caminhos para a gente fazer a obra são vários. Cada momento, Deus nos conduz por um caminho específico, por conta do resultado da obra, da completude daquilo que Deus confia a cada um de nós. E ele segue dizendo: ensina-me as tuas veredas. Então, nos nossos dias, se Davi, no seu tempo, conseguiu adquirir esta comunhão plena com Deus, de conhecê-lo intimamente, mas não confiava no seu conhecimento próprio, sempre estava buscando o direcionamento de Deus. É isto que faz o destaque na vida de Davi, de ser alguém segundo o coração de Deus. Ele não confiava em si. Davi, é preciso que faça isso. Pode deixar comigo que eu já sei como é que eu vou fazer. Não. Ele chegava e dizia: Senhor, faz-me saber o teu caminho. Ensina-me as tuas veredas. Mostra-me a tua glória.
E por aí vai. Moisés, a mesma coisa. Moisés já vinha dirigindo o povo no deserto, já fazia muito tempo. Mas chegou lá e disse, Senhor, eu preciso saber o teu caminho, Senhor. Eu não posso andar assim, o que vem na minha cabeça eu vou andando. Não, eu preciso saber por onde é que o Senhor quer que eu ande. E quando o Senhor mostra, é só andar por aquele caminho, não tem dificuldade. Porque Ele vai nos acompanhar, Ele vai conosco. Então que coisa tão maravilhosa nós descobrirmos aqui. Sempre procurar saber e entender o caminho de Deus para a nossa vida. Eu não posso andar pelo caminho do outro. Eu não posso fazer do caminho do outro o meu caminho. Não. Eu tenho que saber qual é o caminho que Deus preparou para mim. E andar no caminho que Deus preparou para mim. Porque é ali que realmente eu vou ser útil nas mãos do Senhor e vou estar debaixo do olhar poderoso de Deus. Porque Ele vai me ensinar, Ele vai me instruir, Ele vai me guiar com os seus olhos. E à medida em que eu ando num caminho que Deus preparou para mim, eu estou andando debaixo da proteção das suas mãos poderosas, que me guarda, que me livra, que me esconde, que me defende, que me impulsiona a ir para a frente. Então, por isso ele disse, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Você tem andado pelos caminhos que Deus lhe fez saber? Ou você ainda não sabe qual é o caminho de Deus para a sua vida? Você está andando a esmo, está indo junto com a multidão, mas não tem definido o caminho de Deus estabelecido para a sua vida. Como é que você tem andado? Por quais veredas você tem caminhado? Está na hora, na sua vida de comunhão com Deus, aproximar-se dele e dizer, como o salmista disse, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Eu preciso conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, por onde eu devo caminhar, como, Senhor, eu devo caminhar. O Senhor terá prazer e alegria, e Ele tem a disponibilidade de nos ensinar, porque Ele sabe que se deixar por nós mesmos, nós vamos escolher direções contrárias, achando que estamos escolhendo certo. É sempre assim. As nossas escolhas, aparentemente, é a melhor possível. Mas depois a gente, quando toma as decisões e cai em si, a gente vê que tomamos decisões erradas. Então, para não errar, o melhor é ir a Deus e perguntar a Ele. Ele é quem sabe. Ele é quem vai nos conduzir. Ele é quem vai mostrar-nos os caminhos. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Não é ir ao Google e dizer, Google, eu quero ir para tal lugar, que caminho é? Google, eu quero fazer a vontade de Deus, qual é o caminho? Não, o Google só vai direcionar a gente pelas ruas aqui e muitas das vezes até ele erra. Agora, Deus não. Deus nos conduz pelo caminho dele. E o caminho dele não está no alcance do Google. O caminho de Deus está ao alcance de uma vida nossa de comunhão e consagração com Deus. Quando estamos neste posicionamento e humildade, o Senhor se revela para conosco. Ele tem prazer em nos fazer saber os seus caminhos e em nos guiar ou ensinar as suas veredas por onde haveremos de caminhar. Então, que possamos aprender aqui hoje, em tudo que formos fazer, é preciso saber os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Quando você chegar a esta comunhão com Deus, de dialogar com Ele, e Ele se revelar para a sua vida, você vai ver quão diferente será o teu caminhar e quão ricas serão as experiências de Deus para a sua vida. E Ele vai ter prazer de fazer isso.
enquanto nós nos mantivermos em submissão, humildade, obediência, temor, lealdade, fidelidade e pureza, Deus estará conosco, mostrando o caminho e nos conduzindo com a sua poderosa mão. Grave isto. Busque a partir de hoje entender e aprender qual é o caminho de Deus para a sua vida e você será abençoado pelo Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.